E se eu te falar nesse vídeo que você não precisa de um equipamento profissional ou extremamente caro de última geração para fazer fotos incríveis, você acredita? Esse vídeo é para aquelas pessoas que têm a fotografia como um hobby ou também como uma profissão ou que futuramente querem se profissionalizar na fotografia, assim como eu. Se você já gostou da introdução, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like aí para ajudar. Bom, gente, hoje eu vim mostrar para vocês aqui o equipamento que eu utilizo e vai estar passando aqui no vídeo para vocês algumas fotos que eu também já fiz com esse meu equipamento. Voltando lá no início, eu lembro que eu comecei com uma câmera Nikon. Meu pai me deu uma câmera, eu tinha por volta dos meus 11, 12 anos, e meu pai me deu uma câmera que lá naquela época dizia ser semi-profissional. E realmente, assim, aquela câmera era muito legal, ela tinha a própria lente dela embutida já no corpo da câmera. Vou achar uma foto dela, eu vou deixar passando aqui pra vocês. E aquela foi a primeira câmera que eu tive ali contato na minha vida. Já por se tratar de uma Nikon, naquela época, eu acho que era em meados de 2012, alguma coisa assim, eu lembro que eu saía com a minha amiga, né, da infância, a gente saía fazer fotos de várias coisas, e ali a gente já exercia uma certa criatividade, né? Na minha época era fotos Tumblr que a gente chamava. Desde aquela época eu fui desenvolvendo ali a minha visão para fotografia. E é isso que eu vou falar nesse vídeo, que é o mais importante, que vale a pena destacar aqui para vocês. Não é o equipamento que você tem na mão que faz você tirar fotos incríveis. É a sua visão, é o seu olhar para a fotografia. Você pode ter um equipamento extremamente de última geração, caríssimo, tudo aquilo que você sempre imaginou. Mas se você não souber administrar, pelo menos, a construção da fotografia e depois a edição, é a mesma coisa que você não ter o domínio dessa arte que a gente chama de fotografia. Na época que eu iniciei na fotografia, eu tinha uma mera Nikon, uma pequenininha, aquelas que a gente leva até mesmo na mochila, que não precisa de todo um desfecho, né, de trocar lente, de botar bateria, acho que era pilha até. É como eu estava falando para vocês, não é o equipamento que vai fazer você ser um ótimo fotógrafo ou um excelente fotógrafo. É a sua visão para a fotografia. Sabe quando você olha para algo que parece ser inusitado, que muitas pessoas passariam por aquele lugar e não enxergariam enquadramento para uma foto? Você tem isso, volto a dizer, que você tem o dom para fotografia. Mas dom é aquela questão, você precisa aperfeiçoar. Porque se você já tem uma visão aguçada de lugares, pessoas, poses, movimento, natureza, tudo aquilo que você encaixa numa fotografia pela sua própria visão, você depois precisa aprender sobre a questão da edição. A edição de fotografia é uma coisa que a gente já vai falar daqui a pouquinho nesse vídeo, tá? Ou se não, eu faço um vídeo outro falando sobre editar fotos, por que é importante a edição de fotos. Mas eu quero que hoje a gente foque naquela questão do olhar para a fotografia. Porque você pode ter um equipamento muito bom, ou você pode ter simplesmente um telefone comum e você olhar aquele lugar com aqueles elementos todos posicionados, aquilo ali vai fazer com que você tire uma foto extraordinária. A visão da fotografia é muito mais importante do que o equipamento, porque o equipamento, nós já vamos falar dele também, não importa qual você vai utilizar, se você tem a visão aguçada, que é aquele negócio de muitas pessoas passam por ali, por aquele lugar, mas eu vi uma foto ali. Você tem o dom, você tem o talento, você está convidado a participar desse hobby maravilhoso que é a fotografia. Eu não levo ainda como uma profissão, eu levo como um hobby. E lógico que futuramente eu quero tornar a minha profissão novamente. Eu já fui fotógrafa muitos anos atrás, eu desisti, eu parei, principalmente depois que eu virei mãe. Mas agora eu tô voltando com tudo e 2026 é nosso, porque a gente vai fazer muitos projetos legais com vocês. Falando um pouquinho sobre equipamento, eu acho que é importante sim você, né, que já tem uma visão aguçada, ter um equipamento legal. Por quê? Porque é melhor, facilita muito, se bem que o celular é a coisa mais fácil que tem, você bater uma foto com o celular. Mas quando você entende um pouco sobre aproximar mais a cena, desfocar um pouco o fundo, enfim, começa a ver que você pode ainda melhorar aquele enquadramento que você fotografou, seja um lugar, seja uma pessoa, seja em algum evento que você tá e você vê uma cena bonita, duas pessoas se abraçando, e você consegue trazer mais destaque para aquela cena, tirando
alguns elementos que talvez não ficam bonitinhos ali, né? Não ficam ajustados dentro da imagem, você começa a ver que a fotografia ela é muito mais do que simplesmente bater uma foto. A fotografia é uma arte, onde você pode expressar aquilo que você gosta, aquilo que você quer e a sua visão naqueles momentos que você capta. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha câmera e vou deixar imagens passando para vocês terem uma noção que eu já fiz algumas imagens com ela. E eu vou tentar puxar somente dessa aqui que eu troquei esse ano. Eu tava utilizando outra da Canon, tá? Mas esse ano eu preferi mudar para 70D, que até agora, gente, não me decepcionou. Fazem 8, 9 meses que eu já estou com ela e ela ainda não me decepcionou. Por que eu falo isso? Porque eu já tive muito prejuízo fotográfico com outras câmeras que eu tive. Já passei perrengue com bateria, com pilha, acabou pilha, não tinha onde carregar. Já perdi pilha de outras câmeras. A minha outra também era bateria, mas a bateria simplesmente quase explodiu dentro da câmera. Tive que comprar bateria reserva, que não foi tão boa assim. Por deixar tanto tempo a minha outra câmera parada, acabou que eu perdi uma lente incrível que eu tinha, que eu ganhei de um fotógrafo muito maravilhoso, lá da cidade de Passo Fundo. Eu já passei muito perrengue com fotografia, até mesmo o backup das fotos eu já perdi, de ensaios importantes e também de um evento que foi um aniversário. Então, quando eu falo pra vocês que eu já passei perrengue, tô falando isso. E essa aqui, linda, maravilhosa, meu xodó, nunca me decepcionou. Ó, ela tá perfeita, a frente dela é assim, tá? E assim, gente, essa câmera aqui até hoje, desde que eu tô usando ela, não me decepcionou. Sábado eu fiz um evento com ela, acabou a bateria, mas foi erro meu, não foi dela, tá? Ela tava cansada também. Foi mais porque eu não tinha levado o adaptador, né, pra mim poder carregar a bateria. E também é uma coisa que eu já digo pra vocês, um cartucho reserva, até mais de um, né, no máximo uns 3 cartuchos aí, porque você vai precisar dependendo do evento que você vai. Falando dessa lente aqui, quando eu comprei ela veio já com a 18-55mm, tá? Que pra mim, assim, tem gente que fala que é uma lente péssima, muito escura. Gente, lógico, né? Você vai ter que... Obviamente, quando você tiver o seu equipamento, você precisa se atentar à abertura dela, né? Principalmente a questão do F ali. Quanto maior o F, por exemplo, o F8, mais escura vai ser. Quanto menor, 2.8, 2.5, 2.0, enfim, mais luz vai entrar dentro da lente e as fotos vão ficar com mais qualidade, com certeza. Essa aqui, então, é uma 18-55mm, tá? Eu tenho outra dessa aqui que tá sem uso. Eu tenho uma outra dessas guardada, gente, que não vale a pena nem vender, porque provavelmente por estar tanto tempo parada, ela já pegou fungo e ela já não tá mais na sua grande qualidade, né? E eu já fiz algumas fotos que até mesmo eu fiquei surpresa, porque é como eu falei pra vocês, a gente às vezes quer ter um equipamento mais caro, a gente quer ter realmente ali mais qualidade para entregar para os nossos clientes ou simplesmente para diversificar a nossa fotografia. Mas se você consegue entender o equipamento que você tem em mãos agora, você faz fotos incríveis e excelentes. É o que eu digo pra você, se você tem a visão de fotografia, onde você coloca a sua emoção naquela cena e você fotografa, você consegue depois apenas ajustar a fotografia. Eu vou fazer um outro vídeo falando de edição de imagem pra vocês, por quê? Porque a edição é importante, sim, mas ela não é pra modificar a foto. Edição de fotografia não foi feita pra mudar a foto, e sim foi feita pra trazer talvez os detalhes mais importantes daquela imagem. Porém, no campo artístico, a gente brinca com a edição, a gente faz e refaz aquilo que a gente quiser, porque eu acredito que tem muita coisa que você pode fazer com edição, muita coisa mesmo que você pode usar a tua criatividade. Então, às vezes não tem algo ali, você quer acrescentar, ou às vezes tem algo que tá muito ali, você quer tirar, diminuir, e eu acho que a edição é uma das partes também muito importantes da fotografia. Primeira coisa que você precisa ter é a visão fotográfica. Saia do comum, né? Saia de casa, saia do comum, onde você enxerga uma cena que você acredita registrar para sempre, é essa que você precisa registrar com o seu equipamento. Seja ele uma lente, seja ele um celular. Eu conheço uma menina, que ela é minha amiga aqui da cidade, que ela faz fotos incríveis, assim ó, fotos incríveis, utilizando o celular dela. Ela olha um negócio, ela vê uma fotografia ali. Isso é arte. Isso é criatividade. Muitos querem ter essa profissão e poucos têm a visão necessária que precisa.
Porque não é a questão de ter o melhor equipamento, ter a melhor lente, até porque nós sabemos que a Canon, ou se você vai para Sony, ou se você vai para, enfim, né, Fujifilm, são muito caros os equipamentos. Mas é o que eu falo para você, a visão que você precisa ter. Porque quantos fotógrafos ou quantas pessoas que têm um equipamento ótimo, perfeito, maravilhoso, talvez não teriam o talento e o olhar, a visão que você tem para foto. Se é um fotógrafo comum, de um fotógrafo que realmente vive a fotografia, não vive da fotografia, sim vive a fotografia, é o olhar, é a visão. Por isso que eu quis trazer esse vídeo para vocês. Eu, por exemplo, tenho uma lente kit, né? Uma lente 18-55, que é a lente mais comum que existe, e faço fotos que eu realmente às vezes me impressiono. E lógico, tudo por ter essa visão de fotografia. Nós fotógrafos, visão, a gente gosta muito de enxergar os momentos, olhar os momentos e reparar tudo. Então muitas vezes eu tô em um evento, às vezes eu tô com cara séria e olhando pra tudo e todos assim, porque eu não quero perder nenhum momento, né? Então eu falo pra vocês, ser fotógrafo é divertido, é legal, é bom, mas você precisa ter essa visão, porque certamente a tua fotografia vai mudar muito, muito mesmo. E se você é uma pessoa que tem esse sonho, essa vontade de ser fotógrafo, saiba que se você tiver essa primeira coisa que eu falei o vídeo todo, que é a visão fotográfica, você já deve fazer, porque você certamente é uma pessoa que nós precisamos aqui no planeta, né? Pessoas que gostam de admirar as coisas, pessoas que olham aquilo e falam, meu Deus, aquilo daria uma foto incrível. Comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha se você quiser com outras pessoas que também se inspiram na fotografia como não só uma profissão futura, né, mas um hobby, algo que é tão bom, é tão legal você compartilhar a sua arte, porque querendo ou não, fotografia e arte andam lado a lado. Eu vou ficar muito feliz de receber todos vocês aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.